Queridos irmãos, muito boa noite, na preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. Você que gosta da meditação da palavra de Deus, de pregação, de estudo bíblico, eu vos convido a vir comigo em uma breve meditação nesta hora. Salmo 110. Vamos falar sobre a chegada do Senhor Jesus Cristo nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo número 110. O salmista Davi, parece que ele estava vendo uma visão, é o que eu consigo analisar. E nesta visão ele dá esta profecia. Olha o que ele disse. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Dos teus pés, o melhor. Vou ler novamente. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que visão preciosa! Imagine esta visão, Davi vendo e ouvindo a voz de Deus. Quando Jesus Cristo chega na sua glória, majestoso, glorioso, e é convidado a sentar no mais poderoso e terrível trono. Somente alguém digno para sentar nesse lugar. Vemos pela palavra de Deus que Jesus Cristo foi mandado a este mundo com uma promessa. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Os seus o mataram, cuspiram, chamaram ele de comelão, de beberrão, de falso profeta. Apenas uma meia dúzia acreditou nele. Meia dúzia é uma força de expressão. Não receberam ele na sua primeira visitação. Mas ele veio a este mundo para cumprir os propósitos de Deus. E ele cumpriu. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo ao matador. João já profetizou sobre ele quando disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo assumiu a condição de pecador no lugar dos seres humanos. E uma vez, apenas uma vez, se ofereceu na cruz do Calvário para redimir seres humanos que estavam indo para o abismo. Para cumprir também a profecia do Salmo 110. Quando Davi disse: eu vi o Senhor dizendo ao meu Senhor: assenta-te. Davi disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus Cristo, quando estava aqui no mundo, não tinha aparência de rei. Calmo, sereno, tranquilo. Parecia com os seus discípulos. Quando Judas foi para trair, ele chegou a dizer: olha, aquele a quem eu der um beijo é este. Jesus Cristo, sendo Deus,
não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes, ele humilhou-se, se humilhou, e humilhou até a morte. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Ele assumiu a condição de pecador em lugar dos seres humanos. E se ofereceu através do Calvário. Porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecado. No livro do Apocalipse, capítulo 5, nos diz que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E para Deus os fez reis e sacerdotes. Louvado o nome do Senhor. Tem um desafio na palavra de Deus, que nenhum ser humano na terra pôde cumprir este desafio. E olha que teve seres humanos, homens tremendos, que o mundo não era digno de ter. Vou dizer alguns: Abraão, Isaque, Jacó, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Davi, Moisés, Elias, Eliseu, muitos homens tremendos diante de Deus, que deram um testemunho glorioso, deixaram um legado glorioso para todos nós. Mas nenhum desses poderia cumprir este desafio que está no Salmo 24. Vamos ler? Salmo 24. Olha o que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Olha a resposta. É aqui que está o desafio. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Vou ler novamente. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Quando ele estava aqui na terra, socorreu os pobres, curou os enfermos, libertou os oprimidos, ressuscitou mortos, fez coisas gloriosas e poderosas. E antes de ir para a glória, ele disse aos seres humanos: aquele que crê em mim faz o que eu faço, e fará maiores. É outro desafio. Jesus Cristo não se achou engano em seus lábios. Homem, poderoso na sua palavra, poderoso nas suas ações. Ele não precisava orar para as coisas acontecerem. Ele vivia em oração. A sua vida era uma oração. Quando ele estava diante das adversidades, ele só falava e as coisas aconteciam. Lembra? Quando ele disse: mar, aquieta-te, vento, aquieta-te. Lembra quando ele disse: Lázaro, sai para fora? Lembra quando ele disse ao filho da viúva que estava morto: moço, levanta? Lembra o que ele disse à filha de Jairo? Talita cumi, levanta. Lembra o que ele disse para a mulher do fluxo de sangue? Vai
a tua fé te curou. Lembra o que ele disse para o centurião? E o centurião disse para ele: Senhor, eu também sou homem de autoridade. Eu digo aos meus servos, vai, eles vão. Digo àquele vem, ele vem. Eu também sou homem de autoridade. Diga apenas uma palavra e meu criado vai sarar. Jesus Cristo então olha para os seus discípulos e disse, ele olhou para os seus discípulos e disse, nem mesmo dentro de Israel encontrei tanta fé. E o servo do centurião alcançou a cura na hora. Este homem é puro, é limpo de mão e puro de coração, e não entregou a sua alma à vaidade, nem jurou enganosamente. Este homem morreu na cruz do Calvário uma só vez. Sacrifício puro e perfeito. Quanto à nossa salvação, não precisamos fazer mais sacrifício. Jesus Cristo já fez. Quanto aos galardões, é claro que podemos e temos o dever de fazer o sacrifício. Mas não os sacrifícios que estamos vendo por aí, não. Sacrifício de justiça, porque a Bíblia diz, ofereceis sacrifício de justiça. E que tipo de sacrifício é esse? É viver em santificação diante de Deus. Santificação do espírito, da alma e do corpo. Não somos perfeitos nisso. Mas é um dever nosso fazer isso. Jesus Cristo, então, ressuscitou ao terceiro dia. E ele então conversa com os discípulos dizendo, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco, é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas estará convosco, e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. Louvado o nome do Senhor. Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, assim que ele ressuscitou, ele disse, eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. 40 dias se passa, ele chama os seus discípulos para despedir deles. Se encontram no Monte das Oliveiras. E Jesus Cristo então vem para despedir deles. E para cumprir o Salmo 24. Vamos ver o que diz. Salmo 24. Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os rios e firmou sobre os mares. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. E ele se despede e vai subindo, subindo pelo seu próprio poder. E acredito eu, é um pensamento meu, acredito que ele pesava mais de 70 quilos. E ele está subindo diante de 500 pessoas. E assim que ele se ausenta, além das nuvens, 2 anjos descem. E os anjos disseram, varões galileus,
porque estão olhando para cima. Este Jesus que de entre vós subiu, há de descer, e está perto. É um pensamento meu que vou dizer agora. Miguel desce para recepcioná-lo com uma comitiva de anjos. Acredito eu que Jesus no meio, anjos poderosos da sua direita, anjos poderosos à sua esquerda e Miguel à frente. É um pensamento meu. Miguel certamente diz aos anjos dos céus, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará aí o Rei da Glória. Os anjos disseram: quem é esse Rei da Glória? Ele disse: o Senhor, poderoso na guerra, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Que guerra é esta? Que batalha é esta? A guerra contra o pecado, contra a iniquidade, contra a imoralidade. Jesus Cristo venceu estas guerras. Guerra que os seres humanos, particularmente, não têm força para vencer. Jesus Cristo venceu. E assim que o Senhor Jesus Cristo entra nos céus dos céus, céu glorioso, aonde nenhum ser humano foi, quatro animais gloriosos recepcionam ele, cada animal com 6 asas. A Bíblia diz que um tinha rosto de homem, outro rosto de águia, outro rosto de leão, outro rosto de cordeiro, rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão, rosto de cordeiro. É uma representação da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E também uma representação dos evangelhos. E os evangelhos narram a vida do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E assim que ele entra, tem um livro poderoso, tremendo, que ninguém era digno de pegar este livro. Apocalipse capítulo 5. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ninguém era digno de ver, nem de tocar no livro. João chorou e chorou amargamente quando soube que não tinha ser humano digno para isso. Mas quando ele estava chorando, um dos anciões disse: João, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. E quando João olha para o trono, João vê um cordeiro como havendo sido morto. Jesus Cristo então toma o livro. E os 24 anciões dobram os seus joelhos e rendem honras e glórias para ele, diante dele, e todos os seres celestiais também. Davi viu isto acontecer, quando lá no Salmo 110 ele disse: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quem são os inimigos? Todos aqueles seres humanos que não aceitaram a verdade da palavra de Deus. Todos os reis e tribunos
que foram contrário à palavra de Deus. Presidentes que foram contrário à palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui, no verso 5 do Salmo 110. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. O dia da ira dele é o dia da sua segunda vinda. Quando ele estiver vindo, ele vem para acabar com a terceira guerra mundial. E ele vem também para julgar as nações. Porque ele já assentou-se no mais poderoso e terrível trono. Louvado o nome do Senhor. Salmo 45, verso 6. Vamos ver o que diz. 45, verso 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Jesus Cristo é puro, santo, poderoso e é digno de glória e de louvor. No livro de Hebreus também, capítulo 1, versículo 8, vamos ver o que diz. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro de equidade, e o cetro do teu reino, majestade e justiças, e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Jesus é digno de honra, de glória, de louvor e de ação de graça, porque Ele é Deus. E Ele virá para tomar as rédeas do mundo. Louvado o nome do Senhor. Eu quero encerrar, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas quero deixar para vocês também o Salmo 46. Jesus, que foi rejeitado na sua primeira vinda, simples, tranquilo, humilde, mas na sua segunda vinda, na sua primeira vinda ele veio como um cordeiro, mas na sua segunda vinda ele virá como um leão glorioso, puro e santo, tomar as rédeas da terra. E os reis da terra tremerão diante dele, porque ele vai apartar os bodes das ovelhas. Ele vai julgar as nações com retidão e vai cessar a terceira guerra mundial. Salmo 46 diz: Deus é refúgio e socorro, bem presente na hora da angústia, na hora que a terceira guerra mundial estará em todo vapor. Jesus Cristo descerá na sua segunda vinda e vai cessar esta guerra. Salmo 46, que diz: louvado seja Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vai passar segurança ao povo judeu. Por isso eles dizem: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Louvado seja o nome do Senhor.
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio é um tipo do Espírito Santo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Alguém dirá: vinde, contemplai as obras do Senhor. Vede que desolação ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Corta o arco, quebra as lanças e queima os carros no fogo. E ele vai dizer quando estiver aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre toda a terra, serei exaltado sobre todas as nações. Televisões do mundo inteiro estarão exaltando a Ele. Estarão respeitando Ele. Por enquanto estão fazendo chacota, mas virá o tempo em que todas as televisões, todas as mídias vão exaltá-lo. Porque o seu nome será exaltado em toda a terra. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Que Deus vos abençoe, queridos irmãos. Dê um like, nos ajude a passar para frente as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Se inscrevam neste canal se você ainda não é inscrito. E a você que é inscrito, muito obrigado. Pode contar com as nossas orações. Deus vos abençoe rica e abundantemente.